Olá, eu sou Eliette Fonseca e vim falar um pouco da minha experiência como mulher negra e na minha experiência como microempreendedora e os desdobramentos, né, a partir disso aí, né? Eu, em 2014, eu saí de um emprego que eu tinha, a Faculdade Senai CETIC, que eu dava aula no curso de moda e no curso de tecnólogo em produção de vestuário. Em 2014, eu finalizei lá minhas atividades e ainda estava terminando o meu mestrado em artes. Nessa época, eu ainda estava me sentindo bastante ativa no término desse mestrado, e eu só fui sentir o peso de repente, estar ativa ainda e não poder estar participando de nada que fosse produtivo, que me desse objetivos, né? Então, fiquei assim um tempo ainda meio deprimida, ainda meio sem saber. A partir do momento que eu me formei no mestrado, eu não sabia qual era o caminho a tomar. E aí eu resolvi criar a Leta Cane. Então eu me inseri lá no CNPJ e realmente resolvi fazer alguma coisa. E o que eu sabia fazer, uma das coisas que eu sabia fazer, era criar vestuário. Então, o que eu podia fazer com isso? Eu podia criar o vestuário, mas não, eu podia aproveitar essa criação de vestuário para trazer um pouquinho mais da nossa negritude. Porque durante todo o tempo que eu trabalhei na escola de moda, as questões negras quase não eram faladas, não eram pontuadas em sala de aula. E isso me incomodava muito, tanto que eu cheguei a ter algumas disciplinas que levei para esse lado, né? Tratar das roupas que a gente não queria, aquelas roupas só europeias. A gente precisava falar nas roupas das nossas ancestralidades, na roupa vinda da África. Isso ninguém queria falar. Então eu tive que, na época, criar algumas disciplinas para se falar sobre o assunto, né? E isso me incomodava muito. Com o tempo, e saindo de lá, isso ainda estava na minha cabeça. Então eu resolvi criar uma empresa que falasse, que tivesse como carro-chefe a roupa africana. Então, o que eu fiz? Eu me utilizei de tecidos africanos, comecei a construir o visual da minha empresa, que se chamou Leta Cane. Leta Cane por quê? Leta é o meu apelido de infância. A Cane é uma palavra nigeriana que significa que aquele encontro vai trazer frutos. Então achei muito pertinente, né, trazer o Leta, que era uma coisa infantil da minha vida, e o Acani, que era uma perspectiva para ir um pouco além. Bom, a princípio, criei essa empresa e comecei a produzir vestuários. Mas qual era a finalidade disso, né? A finalidade realmente era fazer com que a mulher negra, a mulher, se sentisse um pouco melhor quando ela vestisse uma roupa que tinha a ver com as suas raízes. Isso foi muito bom. Eu consegui, durante esse tempo, redes de relacionamento com outras pessoas. Nós criamos, digo nós porque eu me juntei com outras mulheres também que faziam esse tipo de trabalho, e o Sebrae nos abraçou para tentar nos orientar na forma de fazer essa inserção desse tipo de roupa. Então foi criado um grupo, Afrocriadores, que com o tempo eu fui percebendo
que aquilo não estava suficiente para mim, né? Eu fui percebendo que não era isso só que eu queria. E aí se falava muito na palavra empoderamento. E aí isso também me incomodava, porque para mim empoderamento não era isso, de vender roupa para preto, participar nas feiras e tudo mais. E aí fala-se muito empoderamento feminino, empoderamento da mulher negra, e para mim isso não bastava. Por quê? Eu via muitas colegas, muitas pessoas que trabalhavam aí, que se diziam, eu agora tenho uma empresa, eu sou empoderada. Isso me incomodava, porque, na verdade, a gente sabe que tinha algumas pessoas que trabalhavam como microempreendedores, e, na verdade, isso aí era uma forma de fazer com que essas pessoas se sentissem realmente empoderadas e não partissem para outras coisas também que elas, com certeza, elas tinham capacidade de enfrentar, de fazer. Bom, quando eu digo isso, pelo seguinte, eu não consigo entender como se fala empoderamento de mulher negra, essa mesma mulher negra que se diz empoderada, ela, na verdade, ela continua se subjugando a certos valores masculinos, a certos valores das mulheres brancas, a certas coisas que ela não consegue saber. Isso, para mim, não é poder. Poder é estar nos espaços de poder. Empoderamento é realmente você procurar além do que o que você sabe que você é capaz. Então, para mim, a mulher negra sempre trabalhou. A mulher negra sempre participou das questões da casa. Ela sempre trabalhou, sempre trouxe dinheiro para casa. Isso aí acontece há muitos anos, né? Então, isso para mim não é poder. É só uma forma realmente das outras, da estrutura, de estabelecer que ela tem que ficar ali naquele espaço. Então, aquilo foi me incomodando com o tempo. Lógico que a experiência foi muito boa. Eu estive conversando, era também um espaço de ensinamento. Eu ensinava, eu tinha alunas que eu ensinava as minhas expertises. Lógico que isso foi muito bom. Só que para mim, eu senti a necessidade de correr atrás de uma coisa além. Desse, realmente, o poder de tentar modificar alguma coisa. E aquele negócio, eu que sou de artes, quando eu trabalhava nas minhas peças, alguma coisa um pouquinho mais criativa, né? Então isso, para as pessoas, não era considerada arte, porque partiu de uma mulher preta. Né? Partiu de uma mulher preta. Então, o que acontece? Algumas coisas que eu fazia, as pessoas desvalorizavam aquilo porque era vindo de uma mulher preta. Isso não é poder, né? Isso não é empoderamento. E aí isso foi me incomodando. E eu realmente, chegou uma certa hora que eu senti necessidade de querer estudar mais sobre isso, né? Então eu fui fazer uma pós-graduação em arte, em cultura africana, de história cultura africana. E aí percebi também que as questões da negritude quando eram faladas, elas eram faladas como uma coisa assim exótica. E isso também era muito ruim, né? Então eu percebi o seguinte: vamos realmente fazer empoderamento? Vamos então fazer o seguinte: vamos voltar para a academia, vamos estudar, vamos tentar modificar as coisas, mas modificar, porque se a gente não tiver as mulheres negras dentro dos espaços de poder, que eles chamam de espaço de poder, poder político, o poder dentro da academia, dentro das faculdades, porque a gente vai nas faculdades e os professores são todos brancos, a maioria. Você pouco vê um professor negro. Então vamos realmente procurar esse poder. E aí foi aí nesse momento que eu percebi que eu já não estava mais, porque toda empresa tem que ter lucro. Eu já não estava mais tendo um lucro que eu deveria, por várias questões, né?
que a gente sabe são questões econômicas. Você tem que pagar o espaço, você tem que comprar material, você tem várias coisas. E eu não estava mais tendo lucro. Então eu não ia ficar ali chorando as minhas pitangas. Já que eu queria esse empoderamento, então foi nesse momento que eu rompi com a Leta Cane. Mas assim, tenho nessa uma experiência assim, muito grande, que é essa experiência da pejotização, né, de você ser um microempreendedor. Então essa experiência foi muito boa, porque eu acho que eu entendi o que realmente era ser um microempresário aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? É uma forma de colocar você ali, eu não preciso mais esquentar a cabeça com você, porque você é microempresário. Então, ótimo. Né? Principalmente para quem é negro da periferia, ele se acha com muito poder, porque é microempresário, mas ele com certeza ele não vai ter outros amparos que a gente sabe que não tem, né? Então, isso me fez entender um pouco essa história de ser microempresário, né? A partir daí, eu resolvi, né, fazer um outro vestibular para museologia. Agora você vê, né, museologia. Porque eu entendo o seguinte, que o museu, até bem pouco tempo, hoje está mudando um pouco, né? Hoje está mudando um pouco a visão do que é um museu, né? Hoje está mudando um pouco. E o negro nunca foi museal, ele foi sempre museal para poder se falar da coisa exótica. Então, esse é um espaço que eu acho que também não temos muito negros, não temos negros curadores, não temos negros. Então, quem é que vai falar de negro no museu? É o branco? E eu achei que eu, como uma profissional de arte e negra, achei que podia contribuir para alguma coisa. Então, vamos ocupar esse espaço, que é o que eu pretendo daqui para diante, ocupar esse espaço, né, na academia. Então, retornei à academia e vamos lá, vamos ver até onde vai dar, aí sim, tentar conquistar o poder. Porque não adianta nada dizer que eu sou uma mulher empoderada, nem nenhuma mulher dizer que é empoderada enquanto ela ainda está ali subjugada pelo homem. Quando se fala em racismo, quem quer falar é o homem. Quando se fala de feminismo, quem quer falar é a mulher branca, né? Então, cara, que poder é esse? Então, vamos realmente em busca desse poder. Então, eu não me digo uma mulher empoderada, eu me digo uma mulher que estou buscando ter poder. Ter poder. E tomara que todas as mulheres negras procurem ter esse poder. Não esse poder que nos permitem, que é aquele poder de estar ali no raso. Esse não é um empoderamento que eu quero. Não é um empoderamento que eu quero para as minhas amigas mulheres negras. Não é esse empoderamento raso. Eu quero que realmente elas busquem o poder. Porque poder é estar nos espaços de poder. Ok? Um abraço. Eu não me digo uma mulher empoderada, eu me digo uma mulher que estou buscando ter poder.